Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Você também. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Uns 2 minutinhos ou 3 no mínimo para o pessoal chegar e aí a gente começa, tá bom? Então, um pouquinho de paciência. Eu estava lendo aqui o texto, o capítulo, né? Certo? Esse livro você disse que era bom tê-lo, né? Sim. No início. Mas é tão difícil encontrá-lo, né? Eu estou procurando, e agora com essa greve do correio, né? Tá complicado. Mas, assim, se você já teve acesso ao PDF, você pode usar o PDF. E aí depois, quando melhorar essa questão do correio, você adquire. Sabe aquela coisa da antiga que eu gosto de riscar? Eu também tenho isso. Anotar do lado. Por isso que eu não impresso geralmente minhas coisas, porque é tudo, sabe? É Rabiscado. tudo anotado, rabiscado, Entendi. sublinhado. Aí eu gosto porque isso me ajuda a fixação. Eu entendo. Eu também gosto de estudar desse jeito. Eu acredito, eu sempre, os meus alunos que compraram até hoje, eles compraram no site da, do Submarino e da Amazon. Você olhou nesses dois? Eu olhei, mas eu não consigo falar, estava olhando agora, não consegui falar com o vendedor para saber qual a forma de entrega, né? Porque se for correio, aí fica complicado. Porque me parece que hoje eles começaram, ou vão começar na segunda-feira, uma greve em todo o Brasil. Eu sei que o site da Saraiva, quando não precisa nem de você conversar com o atendente. Se você compra, na hora de fechar a venda, eles já te dão a opção se você quer pelo correio ou se você quer buscar na loja. A Saraiva não tem aqui em Anápolis, mas tem em Goiânia, né? Tem em Goiânia, tem lá no shopping. Isso, eu não sei se está funcionando. Tem algumas lojas de shopping aqui em Anápolis que já estão funcionando. Eu não sei como está Goiânia. Não, Goiânia já está tudo liberado, assim, bem mais do que aqui em Anápolis. Misericórdia. Lá está bem mais do que aqui. Então, aí você pode Aquela pedir pela 44 lá, pedir pela Saraiva e ver se eles entregam na loja para você. E aí você busca lá. É uma opção. Foi bom Pode saber. ser uma ideia, né? Assim, para te ajudar. Gente, qual tem sido a participação de número de alunos nas aulas durante a semana, em média? 28, às vezes 30, mas assim, essa média, menos de 30, que eu tenho visto, né? Pode ser. Você já viu 30? Nossa, acho que eu nunca vi 30. Quantos que você já viu, Júlia? Menos de 30, sim. Nossa, pra mim eram uns 20 só. Não, Mas eu já 26... tô com ciúme. Eu já tô com ciúme porque eu só tenho 15 até agora. Eu nunca liguei a câmera em nenhuma aula. Eu falei assim, nossa, vou até arrumar o cabelo, que a aula é boa. Ela pediu pra ligar a câmera. Ah, que bom! Eu adorei você ligar essa câmera. Mas eu já vi 26 alunos. Não tô sei morrendo. também qual matéria. Tô morrendo de ciúme. Já tem não, só mas 16? Não tá são 7 e 5 ainda. Só tem 5 minutos. Chegarão, certeza. Então tá. A hora que começa mesmo, eles Professora, mas eu acho que a sua aula é a aula que a gente mais participa. Acho que não tem ninguém que não gosta. É muito boa. Oh, meu Deus, obrigada. Que bonitinho. E isso é porque, olha, eu sendo bem aparecida, né? Bem a gostosona do pedaço. E isso é porque tá online. Imagina se tivesse presencial. Vocês iam ver, eu vou virar cambalhota na sala de aula. Em outros períodos, a senhora também dá assim aula? Mesmo. O que é, Júlia? O que você falou, Júlia? Em outros períodos, a senhora também dá aula? Sim.
Esse semestre estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e lá no nono e no 10º eu sou professora de estágio e sou orientadora de TCC. Então, nós vamos ficar com você muito tempo. Isso é bom. Espero que sim. Eu dou uma sumidinha, geralmente no 6º, 7º e 8º período, eu não pego matérias, mas aí já é bem lá na frente. Aí quando chega no nono e no 10º, eu tenho como pegar matéria de novo. Olha, tinha 16, caiu para 15. Alguém não gostou da minha piada, foi embora. Bom, nós vamos conversar hoje. Eu quero agradecer a Márcia, a Júlia e a Sara, que estão de câmera aberta. Obrigada por atender o meu pedido. O restante continua de janelinha fechada. Deve ser um povo muito feio, tô brincando. Porque medo é esse de abrir e mostrar a cara. Não é possível, gente. Mas vai que é feio. Não, né? Não. A gente tá todo mundo desarrumado, professora. Eu tô de cabelo molhado. Como assim tá todo mundo desarrumado? Eu pus um colar e um brinco para disfarçar. Não tem que super arrumar, não. Não dá para ver direito a roupa, a arrumação. Tem que parecer para a gente conversar. Eu gosto de conversar. Não dá mesmo, não. Olhando para as pessoas. Eu não gosto de conversar olhando para essas janelinhas escuras que eu não sei com quem que eu estou conversando. Parece que eu não estou vendo aqui ninguém do semestre passado. Todos vocês que estão aqui comigo são do primeiro? Não, eu sou do segundo. Tá tirando a gente? Tô tirando você? Tô também. Ah, tem a Sara do segundo, entendendo. a Júlia do segundo e a Carol. Acertei? A Júlia, a Sara e a Carol. O restante Tem é mais primeiro. gente do segundo também. Ah, André mesmo. Mas, por que juntou essa? A Tatiele. Também. E eu vou ficar calada, porque tem muita gente de segundo. Eu dei rata muito grande. Bom, nós temos 16 de novo. A pessoa que tinha saído voltou. Nós vamos conversar hoje, ainda falando de adolescência, sobre o desenvolvimento cognitivo. Lembrando que a gente tinha falado de desenvolvimento físico na aula passada. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento cognitivo e na próxima aula nós falaremos de desenvolvimento psicossocial. Lembrando que os 3 desenvolvimentos acontecem simultaneamente, ou seja, eles acontecem ao mesmo tempo, porém, para ficar mais didático, mais fácil da gente entender, o livro distribui em capítulos. Então, fica parecendo que cada desenvolvimento acontece num momento, mas não, está acontecendo ao mesmo tempo. O que é desenvolvimento cognitivo? Quando a gente fala de cognição, a gente tem que pensar em raciocínio, em habilidades mentais, em capacidades de competências e capacidades ligadas a pensamento, sentimento, censura, a parte mais ligada mesmo à inteligência em si, né? E um estudioso que é chamado de Jean Piaget, ele fez um estudo sobre os vários estágios de desenvolvimento que uma pessoa passa, desde a sua infância até a fase adulta. Piaget estudou o desenvolvimento humano através dos próprios filhos. Ele fez um estudo com seus filhinhos, desde o período recém-nascido até quando eles ficaram maiorzinhos. Então, ele é um nome bem conhecido. Jean Piaget é um nome de destaque em desenvolvimento humano. E o Piaget, ele observou que lá no comecinho, na primeira infância, ou no bebezinho, né? Tudo que a criança vai conhecer, vai tentar entender, ela lida com o próprio corpo para ela entender. É o período que ele chamou de estágio sensório-motor. Sensório por quê? É das sensações. Então, o bebê pega, tudo ele quer pegar, tudo ele quer sentir, põe na boca, quer olhar de pertinho, põe na boca às vezes para sentir o gosto, às vezes para sentir a textura. Então isso é sensorial, o bebê sente o mundo através das sensações. Ao mesmo tempo,
o bebê se desenvolve também nas habilidades motoras. Ele nem rola na primeira semana de vida. Com 1 ano de idade, ele já escala um armário, um guarda-roupa. Se a gente não segurar, pendura na cortina e brinca de Tarzan. Então, esse desenvolvimento motor é também parte do desenvolvimento cognitivo, porque a criança está tendo consciência de que se ela mexer a mão assim, ela consegue pegar um objeto, se ela torcer um brinquedo, ela consegue tirar uma coisa de dentro da outra, ela consegue brincar empilhando as coisas. Então, isso tudo é desenvolvimento no período estágio sensório-motor. Depois a criança vai crescendo e ela vai tendo outras habilidades. Ela passa pelo período pré-operatório, pelas operações concretas, operações abstratas, e aí ela chega no último estágio que Piaget observou, que se chama operatório formal. Então, enquanto uma criança lá da segunda infância não entende ironia, de maneira alguma eles entendem ironia, se uma criança despejar sabão em pó na casa e a mãe pôr a mão na cintura e falar assim, que linda, hein? Que beleza, né? Jogou tudo assim, que legal. A criança acredita que o que ela fez foi lindo, legal e bonito, porque foi o que a mãe disse. Ela não tem a capacidade, a condição cognitiva de entender que a mãe está brincando com uma palavra, que ela está dizendo uma coisa, mas ela está pensando outra. Com o passar do tempo, quando se chega no final da terceira infância para a adolescência, há essa mudança. O adolescente, ele já tem a condição de entender coisas mais um pouco complexas, como, por exemplo, a ironia, como, por exemplo, uma palavra de duplo sentido. O adolescente já entende uma piada, uma palavra, uma indireta. Inclusive, eles gostam muito de usar o sarcasmo, é muito utilizado pelos adolescentes como linguagem, porque eles estão mostrando que eles entenderam, e aí fica engraçado, por isso que ri demais. Ri de tudo, né? Adolescente gosta de rir pra caramba. E esse raciocínio operatório formal, ele também se destaca porque o adolescente, a partir de então, a fase adulta vai ficar dentro desse tipo de raciocínio, chamado operatório formal, que o indivíduo já tem a capacidade de entender as coisas mais profundas e mais complexas, como, por exemplo, a filosofia. Ele tem capacidade de filosofar, a capacidade de tentar entender as razões da vida, as razões as decisões. E aí, teve uma pessoa que aproveitou essa teoria do Piaget e falou assim, eu vou fazer uma teoria de desenvolvimento da moral. Piaget fez uma divisão de estágios, mas ele não estudou sobre a moral, não. Ele estudou sobre o desenvolvimento cognitivo. Eu vou aproveitar o gancho do Piaget e vou falar sobre um negócio muito importante que se desenvolve também na vida do ser humano, que se chama desenvolvimento moral. Quem foi essa pessoa que aproveitou o gancho do Piaget? Foi o Kolber. Lawrence Kolber criou, através do estudo que ele fez, a teoria de desenvolvimento moral. A gente não nasce com moral formada, com princípios e valores formados. A gente precisa ser ensinado desde que a gente nasce. Primeiro a gente precisa entender o que é certo e o que é errado. Depois a gente precisa entender que tem que obedecer algumas regras. Agora, moral, ter caráter ou ser mau caráter, isso não existe na infância. Uma criança não tem condições de agir de forma maldosa, nesse sentido de não ter caráter, no sentido de não ter bom senso. A criança ainda não tem a capacidade de tomar decisões. Mas na adolescência, isso desenvolve-se. Como que o Lawrence Kolber fez esse desenvolvimento dessa capacidade de moral que a gente passa a ter? Ele fez uma pergunta hipotética, uma pergunta fictícia, para alguns jovens adolescentes e foi repetindo essa mesma pergunta para essas mesmas pessoas até que eles se tornaram adultos com 30 anos de idade. E ele percebeu que há diferença nas respostas à medida que as pessoas vão se desenvolvendo um pouco mais.
Antes de eu falar como é que significa esse desenvolvimento, eu vou fazer a pergunta para vocês. Vamos ver em que estágio do desenvolvimento moral vocês se encontram? A historinha que o Kolber inventou é muito famosa, se chama o Dilema de Heinz. Escreve Heinz igualzinho ketchup, tá? Para você não ter dúvida no dia que você quiser escrever algum texto, uma questão de prova, concurso. Você quer lembrar da teoria do Kolber? É só falar do Dilema de Heinz. E Heinz escreve do mesmo jeitinho no nome do ketchup, só que não tem nada a ver. É outro Heinz, tá? O dilema de Heinz é o seguinte, o Heinz estava com uma mulher... a pessoa é muito bem preparada para a aula, ela já está com o Heinz do lado dela. Obrigada, Sara. O Heinz estava com a sua esposa doente no hospital, à beira da morte, com câncer. E ele ficou sabendo que existe um um farmacêutico, que descobriu um remédio, um medicamento, que todo mundo acredita que pode salvar, que pode curar o câncer. Só que esse farmacêutico, ele está cobrando $2.000 por uma pequena dose do remédio. Isso significa muitas vezes mais do que ele gastou para criar esse remédio. Mas ele que fez, ele que pesquisou, ele que lutou, ele que ficou noites em claro, estudando, pesquisando, e ele criou o remédio. Se ele criou, na cabeça dele, ele pode pôr o preço que ele quiser. E aí, quando o Heinz foi lá comprar o remédio, ele viu que ele não ia conseguir comprar, por quê? Porque esse remédio estava muito caro para as condições dele. E aí o Heinz falou para o farmacêutico, olha, eu pedi emprestado para uma galera aí, eu consegui reunir $1.000. Você me faz por $1.000? Não, é 2.000. Eu te pago o restante depois. Não, depois que a sua esposa for curada, você some daqui, nunca mais eu te vejo, você não vai me pagar. O remédio é 2.000, eu não vendo por menos. O que aconteceu? O Heinz, desesperado, espera o farmacêutico fechar a farmácia e vai lá, arromba a farmácia e rouba o remédio para salvar a vida da esposa dele. A pergunta que o Kolber faz, que eu vou fazer para vocês agora, e vocês vão, de maneira organizada, abrir os microfones para me responder. Se vocês não responder espontaneamente, eu vou perguntar um por um, tá? Então é melhor vocês responderem espontaneamente. É justo o que o Heinz fez? Roubar o medicamento para salvar a vida da esposa? E por quê? A sua resposta tem que ser justificada. Vamos lá? Posso ir? Vamos, Júlia, gostei. Justo não é, porque não foi ele que criou, não foi ele que inventou o remédio, mas para salvar a vida da esposa dele, ele faria qualquer coisa. Então, tipo assim, se fosse por mim, para salvar a vida da minha mãe, por exemplo. Ótimo exemplo. Eu seria antiética. Eu entraria na farmácia. Roubaria o remédio. Eu ia transformar o exemplo agorinha. Eu ia dar um tempinho e ia transformar o exemplo, mas a Júlia já transformou para mim. Porque quem não é casado aqui, ou quem não tem esposo, esposa, vai ficar pensando, não, às vezes eu arrumo melhor, né? Deixa morrer. Mas não, então vamos mudar o exemplo. Vamos colocar uma pessoa que tem um significado afetivo muito grande e que faria você ir até as últimas consequências para salvar a vida dessa pessoa. Então a gente pode pensar na mãe, num filho, uma pessoa que você ame bastante. E aí, é justo? Sara, você está com o microfone aberto, responde. Bom, professora, justo não é, mas a gente tem que ver os dois lados. Agora, será que eu entrar nessa farmácia não teria outra opção que eu poderia, outra coisa que eu poderia recorrer? Não dá tempo, ela está na beira da morte, não dá tempo de pensar, de fazer uma campanha na internet, vamos ajudar fulano, vamos fazer uma campanha no Instagram, não dá tempo não, ela tá para morrer e o remédio cura, e aí? Todo mundo entraria nessa farmácia, não tem esse que não... Ó, que você pode se surpreender, eu escutei vários nãos hoje já em outra aula. Alguém aqui não entraria? Posso falar? Pode, Posso Márcia? falar? Pode.
Pois é, eu também não acho justo. Nem o que ele fez e nem o que o farmacêutico fez, né? Porque o farmacêutico também não teve caridade, né? Sim. Mas eu não entraria. Eu não entraria porque, assim, a questão da moral e da ética, para mim, mesmo que seja um filho meu, eu estou aqui imaginando, eu ia morrer de pensar nisso. Mas eu não faria. Eu não faria porque tudo tem um motivo, tudo tem um sentido, tudo tem o seu tempo. E não sou eu o juiz disso daí. Então, hoje, né, eu falo hoje, hipoteticamente, analisando, eu não faria. Você não faria? Professora, Não. Oi. professora, mas tem aquela questão. A senhora quer que a gente responde conscientemente ou a senhora quer que a gente responde na emoção, assim, do acontecimento? Ah, tem diferença? Tem. A gente muda a ética da gente quando é rápido e quando, Não, a quando gente tem não que muda pensar? a ética. Eu acho que sim, porque quando você pensa, você fala assim, Sim, isso é errado, mas quando o calor da emoção, você faz. É isso. Verdade. Não é questão de mudar a Mesmo, ética, é professor, questão Eu do sou muito momento. ruim, porque nem na emoção. Não faria na emoção, justamente por isso. Porque na emoção você comete mais erros. Por isso Sabe? que a gente tem a razão, Fazendo, né? tem a razão para equilibrar o erro, porque não justifica um ato danoso pelo outro muito maior. Né? Então, assim, não faria. Pode ser que é aquela coisa, como ele fez, e ao longo do tempo as respostas foram mudando. Mas eu, com filho, gente, com filho, ó, seu filho ia morrer, você ia ficar com culpa na consciência. eu não ia ficar com a culpa, porque, para mim, essa questão da morte é muito bem estruturada na minha cabeça. Então, assim, Mas tem a cura, o problema é esse. tem a cura, mas ela não está à minha mão, à minha disposição. E eu tenho um limite de ação para consegui-la. Eu tenho um limite. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu fui atrás, eu pedi emprestado, eu pedi ajuda, eu mendiguei, eu fiz tudo. Não aí chega naquela barreira. Eu não posso mais fazer nada. Exato. Não está no meu poder fazer mais nada. Hoje de manhã, na aula desse mesmo assunto na manhã, uma aluna falou assim, eu não ia poder fazer isso porque minha mãe ia sarar, e quando ela acordasse ela ia me matar, porque não foi isso que ela me ensinou. Ela me ensinou que não pode roubar, então eu ia ficar com mais culpa ainda. Aí a outra aluna falou assim, não interessa, eu ia apanhar, eu ia ser presa, mas a minha mãe ia estar viva, então eu faria assim. Mas a outra falou, não, a minha mãe não ia concordar, eu ia machucar, eu ia ferir o que a minha mãe me ensinou. Então eu não posso fazer isso. Vocês percebem como existem muitos princípios que são ensinados para a gente, bem severos, bem rígidos, aquela coisa do sim, sim, não, não mesmo. Não tem relativização, são questões absolutas, mas quando a gente se depara com situações onde somos nós que estamos sendo colocados em xeque, a gente titubeia, a gente fica meio assim, nossa, se fosse eu. Por exemplo, eu, Tatiana, sou contra a pena de morte. Não vou entrar nessa polêmica e tal, não precisa a gente debater sobre esse assunto, só quero exemplificar. Eu sou contra a pena de morte. Eu acho que quem decide sobre a vida do outro é só o juiz maior, que é Deus. Eu não tenho direito de pedir que ninguém morra, eu não concordo com o país que sentencia uma pessoa com a pena de morte, seja ele um homicida, um pedófilo, um estuprador, o que for. Ok? Ok. Deixa um estranho entrar aqui na minha casa e encostar num fio de cabelo do meu filho. Eu, capaz que eu tento matar. Isso é muito mais do que Mas pena eu de... também. Isso é muito Eu além da também pena de faria morte. Mas a gente mexer com o filho, mãe vira um monstro, vira leão mesmo. A A gente senhora entraria na farmácia, né? não, Também não entraria, não. Tati, não entraria. Oi, Lucimar. Eu não entraria.
Por quê? Eu compartilho do mesmo princípio que a Márcia. Eu não entraria por causa de ética e prática mesmo. Não, o que você se organiza, que você, como é que eu vou dizer? A forma como você vive é o que define, é o que define o seu valor. Exato. Então, nessa parte eu não entraria. Gente, acontece esse dilema de raiz todos os dias, em todos os minutos, na nossa rede pública de saúde. Um pai, uma mãe não tem condições de pagar uma ressonância, não tem condição de pagar uma cirurgia, tem que esperar o SUS liberar o exame, o SUS liberar a cirurgia, enquanto isso o menino morre ali no corredor. Se todo mundo for fazer justiça com as próprias mãos e vai chegar lá e vai fazer o quê? Pôr uma arma na cabeça do enfermeiro, levar para o centro cirúrgico, pôr a arma na cabeça do anestesista, pôr a arma na cabeça do cirurgião. Opera meu filho, porque eu prefiro ser preso, mas eu quero salvar a vida do meu filho. Vocês já imaginaram o caos que seria a sociedade se todos nós fôssemos agir com a nossa própria justiça? Por que existe lei? Por que existe regra? Oi, Audrey. Pode fazer uma pergunta? Pode. Não sei se eu dou conta de responder. Não, é porque eu fiquei pensando se isso difere muito de quem está mais centrado, quem está mais equilibrado emocionalmente, das pessoas que não estão. E eu não estou fazendo aqui uma crítica, porque eu acho que eu realmente entraria. Só que quando a Márcia falou, e quando você contou da menina do matutino, eu fiquei pensando, nossa, mas a pessoa tem que estar assim, muito equilibrada emocionalmente para ter esse discernimento, sabe? Eu fiquei pensando nessa pergunta. Eu acho que mais do que... Posso fazer só uma observação? Pois não. Mas esse pensamento, Audrey, eu tenho ele desde quando eu era novinha. Eu não faria. Agora, eu sei que quando os meus filhos eram pequenos, se alguém se atrevesse a mexer com eles, eu seria capaz. Nunca precisou, mas eu acho que eu seria capaz de fazer alguma coisa para defender meus filhos. Sim, eu acredito. Naquela coisa assim, de indignação, de ódio, de raiva, sabe? Porque de justiça com as próprias mãos, né? Sabe? Mas assim, essa questão aí, eu sempre comunguei desse pensamento, eu não faria. Audrey, eu acredito que mais do que estar mais ou menos estável emocionalmente, o tipo de personalidade, o tipo de temperamento da pessoa, se é uma pessoa mais impulsiva, se é uma pessoa mais reflexiva, isso também vai contribuir com as decisões das pessoas. Tem pessoas que o mundo está acabando, ela demora 3 dias para decidir se ela vai entrar no barco e ir embora ou se ela vai ficar, né? Tem pessoas que são mais... a gente fala para alguns, ele pode falar, não, é porque eu sou sensato, eu chamo de boca aberta, pamonha, assim, porque tem algumas decisões que a gente quer para ontem, e a pessoa, não, calma, isso a gente não decide de uma hora para outra. Eu que sou mais acelerada, não dou conta não, peraí, é para decidir mais rápido um pouquinho do que isso, nós não temos esse tempo todo não. Então, eu acho que acima de qualquer decisão, de qualquer resposta que vocês estão dando aqui, ou as outras que eu já ouvi, ou as que o Kober vai dar o exemplo, pessoal da psicologia e formação. O psicólogo, ele deve se posicionar sempre como aquele que, não é que a gente tem que concordar ou discordar de todo mundo, não, mas eu tenho que entender que existe a Márcia, que não faria, mas existe a Júlia, que faria isso, e eu não tenho que julgar nenhuma das duas. Cada uma das duas vai viver com as consequências das suas ações, e cada uma das duas tomou essa atitude por causa da vivência que ela já trouxe até aqui. Elas não são o que são da noite para o dia, foi uma construção. Tá? Então, acima de tudo, dentro da psicologia, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para entender o comportamento, para acolher as pessoas que estão precisando de ajuda, mas julgar nenhuma das duas posições eu posso me colocar na atitude de julgamento.
Mas alguém quer dar uma resposta? Parece que ainda existem outros tipos de razão tanto para o sim quanto para o não. E poucas pessoas se posicionaram. Professora, Oi, eu Tati. posso falar? Pode. Então, professora, eu não sei o que eu faria, porque em muitas situações eu julguei que eu não teria uma determinada atitude e eu tomei aquelas atitudes guiada pela emoção do momento. Mas se eu pensar pela justiça, também não é justo o preço do medicamento. Porque não é porque ele pesquisou que ele pode dar o preço que ele quiser para o medicamento. Se a outra pessoa não teve condição de comprar, talvez esse medicamento não tenha o preço justo. Então, para falar que é justo ou injusto, eu acho isso muito difícil. É difícil mesmo, não é uma resposta simples, não. Aleatória, a gente precisa pensar. Mas se a gente for pensar do jeito que você está colocando, que um erro justifica o outro, que eu posso roubar a farmácia porque o preço do medicamento não é justo, eu posso abrir também um precedente para a seguinte posição. Tem gente que fala assim, eu não vou obedecer essa regra de trânsito, não, eu não concordo. Motorista é igual juiz de futebol, todo mundo quer ser. Nunca que eles concordam. Então, não vou passar aqui nessa velocidade, não. Uma via boa dessa, uma BR lisinha dessa, para que eu vou andar aqui 80? Meu carro bom, eu vou andar 100. Aí tem que pôr a barreira eletrônica para poder multar esse indivíduo porque ele está andando acima da velocidade. Só assim ele obedece à lei, porque ele resolve que ele é melhor do que todo mundo, e ele resolve que os engenheiros do trânsito, que as pessoas que estudam a lei que fez o trânsito, não é suficiente para o conduzir. Ele tem que ter a opinião dele. Então, como a gente como a mãe fala, quando a gente é pequena, a gente não gosta dessa resposta, mas a gente pergunta assim, mãe, por que eu tenho que fazer isso? A mãe fala, porque eu tô mandando. Por muito tempo funciona, sabe? Depois eles começam a ficar um pouco mais argumentativos, para não dizer bocudos, e eles falam, não, mas eu quero explicação, eu não tô entendendo por que eu tenho que fazer isso só porque você quer. Me explica. E aí, algumas vezes eu já tive que dar orientação para os meus filhos, olha, as leis existem e muitas leis a gente não precisa concordar com elas para a gente obedecer. Lei existe, regra existe. E quando você pode até quebrar uma regra, você pode até quebrar uma lei, mas esteja preparado para pagar as consequências disso. Cada uma tem uma consequência. Cada crime tem sua pena, a sua sentença, o seu julgamento. Então, se a gente for colocar de maneira clara, não, Tatiele, você pode até não concordar, mas que também não é justo roubar, não é justo roubar. Agora, percebam que a pergunta que o Kober faz não é se é certo ou se é errado. A pergunta é mais profunda. Ele pergunta se é justo. E aí, quando pergunta se é justo, é por isso que pipoca esse monte de coisa dentro da gente, né? A gente fica indignado com o farmacêutico, a gente fica com vontade de roubar o remédio, a gente quer uma justificativa para o nosso erro, para o erro no sentido de roubar o remédio. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe resposta certa ou errada para esse dilema. O Kober estudou as respostas e o interessante também é que ele não estudou exatamente a resposta, ele estudou a justificativa. Por que você faria isso? Ou por que você não faria? Através da justificativa, ele fez uma classificação de estágios. Primeiro, ele dividiu em 3 níveis, o nível 1, 2 e 3, que é moralidade pré-convencional, moralidade convencional e moralidade pós-convencional. Então, no início, crianças de 4 a 10 anos, antes da adolescência, respondem no nível pré-convencional. A partir dos 10 anos, entre 10 e 13 anos, a resposta é convencional. E
No início da vida adulta em diante, a resposta é pós-convencional. Só que tem muita gente que não cresce, não. Tem muita gente que a moral não significa que o indivíduo é imoral. Não é isso que a gente está dizendo, tá? Mas significa que o fundamento da sua decisão é muito imaturo. Enquanto tem pessoas que a sua moralidade ela é bem profunda, ela faz muito sentido para essa pessoa e ela não vai abrir mão da moralidade dela em hipótese alguma. Eu tenho 5 minutos, quase 5 minutos para terminar esse link agora, depois vocês retornam no mesmo link e aí eu vou polemizar, porque é bom acordar o povo na hora da aula, né? Por exemplo, nós estamos com uma atualidade em pauta, muita gente falando se aborta, se não aborta, se a menina tem 10 anos, ela pode ser mãe, se ela não pode ser mãe, e aí o povo religioso muito fundamentalista, que não representam todas as pessoas cristãs, foram para a porta da igreja crucificar a menina e a família da menina, e aí, como é que funciona essa moral quando é para salvar a vida de uma filha? Ela tem uma gravidez de risco. Aborta ou não aborta? A lei prevê que pode. A lei prevê que em algumas circunstâncias, como por exemplo, em risco de vida da mãe, em caso de estupro, o caso de um bebê que é provado que ele é anencéfalo, que ele não vai sobreviver porque ele não tem cérebro, nessas 3 hipóteses a lei é clara e ela permite. E aí, gente, ninguém foi crucificar o estrupício do tio da menina que fez o que fez com a menina, não. A notícia não foi o tio abusou da menina por tantos anos, não. A notícia foi a menina de 10 anos quer abortar. Vocês percebem que há uma inversão de valores? Que o foco, o holofote fica muito hipócrita e muito fora de lugar? E eu não estou dizendo se eu sou a favor ou se eu sou contra o aborto, hein? Eu só estou lançando a polêmica. Não precisa de você dizer se você é a favor ou se você é contra. Mas e aí? Vamos lá. Quem quer opinar sobre esse caso? Sara? Eu, professora. Eu sou contra e sou a favor. Eu sou contra aquelas pessoas. Igual assim, professora, no caso dela, uma criança de 10 anos, ela não vai ser psicologicamente capaz de cuidar ou amar aquela criança. Porque ela vai não tem peito para amamentar. Ela não tem seio para amamentar. Então, nesse caso, eu sou a favor. Agora, essas mulheres que andam por aí fazendo o que quer da vida, engravida, depois quer abortar, aí eu sou contra. Entendi. Até porque a criança, ela tem 10 anos, então ela não tem estrutura corpórea para ter um filho. Física, né? Física e psicológica. Ok. E eu fiquei pensando, eu vi várias coisas nas redes, né? E eu vi uma coisa muito bonita, que é uma... Tá cortando muito o quê, Júlia? O meu som? Sim, tava cortando muito. Agora parou? Melhorou. Melhorou? Não sei o que está acontecendo. Eu estou na mesma internet desde o começo. Falta menos 1 minuto e pouquinho. O que eu vi, que eu achei mais interessante e que me fez pensar foi que Jesus, quando ele estava aqui andando no meio dos homens, né? Não, vou começar de outra parte. Moisés, ele fez a lei, ele escreveu a lei que Deus mandou e essa lei foi muito dura. Uma lei muito seca, muito rígida, né? E nessa lei dizia que a mulher adúltera ela tinha que ser apedrejada até a morte. Jesus veio para a terra e um dia ele estava lá conversando com algumas pessoas e trouxeram uma mulher adúltera para ele e falaram, aqui, vamos apedrejar. E ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve condições para fazer isso. A mulher foi embora e ele disse, vai, não peques mais. Se ele tivesse aqui hoje, ele ia proteger essa menina. Então, mesmo que não tenhamos condições de decidir sobre a vida, que vida? E a vida da menina? Ela vai deixar de ser criança?